Nós vamos agora ler a palavra de Deus para a pregação desta noite, que iremos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e o versículo 6. Diz assim: todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Senhor, te agradecemos pela palavra do Senhor lida e queremos pedir a Ti que venha esclarecê-la ao nosso coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o poder único, exclusivo da Tua palavra, penetre as consciências, não somente os ouvidos e o intelecto, mas que profundamente fale ao espírito das pessoas. Porque, Deus, a Tua palavra, ao fazer desta maneira, ela restaura, ela renova e ela transforma aqueles que ainda não Te conhecem. E nesta noite pedimos ao Senhor que, pela Tua misericórdia, faça isto para o louvor da Tua glória. Amém. Estejamos todos atentos à palavra de Deus agora. Nós vamos falar sobre ovelhas perdidas e ovelhas encontradas. Ovelhas perdidas e ovelhas encontradas. A ovelha, ela é um animal extremamente dependente. A ovelha é um animal que não tem senso de direção. Uma vez saiu numa reportagem em Istambul que uma ovelha se desgarrou e seguiu o curso para um precipício. Mas como ela não tem esse senso do perigo e da sua direção, ela caiu. E os seus pastores estavam pela manhã tomando café, não perceberam isto, e a cena seguinte foi lamentável. 1.500 ovelhas seguiram aquela, e todas elas caíram no precipício. E isso nos mostra que a Bíblia, quando ela nos compara com ovelhas, não é para você ficar achando que você é alguma coisa. Não é para que nós achemos que somos alguma coisa. Ao contrário, quando a Bíblia nos compara a ovelhas, ela está tirando de nós qualquer que seja a força, a dependência, qualquer que seja a autonomia, o senso de poder e direção, ela está tirando de nós. Só por uma curiosidade, a Bíblia não nos chama de carneiros, que é o macho da ovelha. Ela sempre chama todos de ovelha, da fêmea. Os machos são... eles querem dominar, são marrentos, né? Gostam de proteger, dando cabeçada a estas coisas. A Bíblia não chama a gente de carneiro, chama só de ovelha, que é mais dócil, que é mais mansa. Embora às vezes possam também brigar entre si. Elas são muito assustadas, as ovelhas se perdem facilmente. E uma vez perdida, ela não vem nem mesmo se o seu pastor chamar. Ele precisa... Ainda que ela conheça a sua voz, como a Bíblia diz, e de fato ela conhece a voz do seu pastor, ela não vem. Ela estando perdida, ela fica lá, parada, sem saber o que fazer. O pastor tem que ir lá e resgatá-la. Elas são a última na cadeia alimentar. Abaixo delas só tem o gramado. Não tem nenhum bicho que a ovelha ameace. Nenhum. Enquanto ela é ameaçada por vários. Elas se deitarem de barriga para cima e assim ficarem... morrem. Elas têm mais de um estômago para poder ruminar, e isto pode pesar sobre elas, caso elas se deitem de barriga para cima. Então, a comparação com ovelhas que a Bíblia faz de nós é uma coisa que deve nos levar à humilhação. Não é algo que nós temos que nos gloriar. Não temos que achar vantagem nenhuma quando se diz somos ovelhas do seu pasto. Não. Nós temos que achar que isto nos humilha, porque de fato é. Isto vai contra a natureza do homem, porque o homem, ele quer ser senhor de si mesmo. É natural para o homem não querer nenhum tipo de governo sobre a sua vida. Nós vemos isto atualmente se revelando mais claramente em nosso país, em nossos dias, onde a política está extremamente sensível
Obviamente que o brasileiro ainda não sabe tratar essa questão política e ele pende para os extremos. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Antigamente você não ouvia ninguém falar disso, porque, obviamente, a esquerda dominava o nosso país por longas décadas e ela não falava sobre isso. Então, quando vem uma outra forma de governar, ela se coloca frente a frente contra esse sistema que nós fomos doutrinados há mais de 40 anos, porque isso não veio somente com o PT, veio muito antes. Né? O governo PSDB do Fernando Henrique também é comunista. Né? Ele esteve envolvido naquelas guerras comunistas que houve na década de 60. Então, o nosso país agora está descobrindo esta diferença de ideologia política e não sabe tratar isso. Tem gente que nunca estudou qual é a ideia do marxismo e ele fala que é de esquerda. Há pessoas que nunca estudaram as ideias da direita, do capitalismo, desse tipo de governo, e elas falam, eu sou de direita, nem sabe o que isso significa. E nosso país ele está hoje mostrando isso de alguma forma. É bom que estas coisas se abram, é bom para que tenhamos, né, o nosso perfil, ou pelo menos a nossa decisão na hora de exercer o voto. Mas o que eu quero dizer com isto é que a ideia marxista, ela é uma ideia, os irmãos às vezes pensam, o pastor está falando de política. Eu repito, não estou falando de política quando eu falo do marxismo. Porque o comunismo é mais que uma ideologia política, ele é uma ideologia religiosa. Os irmãos podem pensar que não, mas é. O comunismo é uma ideologia religiosa cujo Deus é o Estado. Eles querem, com o seu ateísmo, destruir qualquer noção de Deus para que as pessoas sejam guiadas apenas pela ideologia estatal. Isso aconteceu em vários países, né? E um dos países que mais assim colocou essa ideologia, os irmãos conhecem a história, a União Soviética, que colocou ali a ideia comunista em ação. E aquele governo se tornou totalmente um governo depravado, um governo opressor, perseguidor. A ideia de Marx era que, tirando aqueles que estão no poder, a classe proletariada, a classe humilde, assumiria aquilo lá e agiria com justiça. Mas acontece que, tomando pela força e pelo poder, a classe operária chegou ao poder e agiu da mesma forma, oprimindo a sociedade. Ou seja, o problema não está na ideologia, o problema está no ser humano. O problema está no ser humano. E quando Deus é retirado de cena, então as pessoas perdem completamente o senso de direção. Como dizia Dostoiévski, naquele livro que ele escreve sobre os irmãos Karamazov, há uma frase muito conhecida naquele livro, que ele diz assim, um dos irmãos, acho que o Ivan, ele diz assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Esta foi uma frase que ficou comum, conhecida no mundo inteiro, porque, de fato, depois, nas grandes quedas que houve dessa ideologia comunista no mundo, as pessoas estavam se reunindo, né, os primeiros ministros, eles estavam se reunindo para expressar diante das assembleias mundiais de que o seu país havia perdido totalmente a noção do que é moral. Totalmente. Porque se você diz que a verdade é uma coisa relativa, que cada um tem a sua, então se alguém matar, eu não posso dizer que isso é errado, porque ele está agindo dentro daquilo que ele acha que é a sua verdade. Alguém estuprar ou violentar uma criança, o que pode dizer que isto é moralmente errado? As pessoas precisam tomar aquilo que Deus estabeleceu como certo e errado. As pessoas dizem assim, mas nós não precisamos de Deus para dizer o que é certo e errado. E eu digo para você, mesmo que você diga que não precisa de Deus, você só pode saber o que é certo e errado por aquilo que Deus determinou. Exclua Deus e todas as suas palavras e você não pode mais saber do que é certo e errado. Porque aquilo que Ele determinou que é certo, que é errado, que é bom e que é mal, está na sua palavra e nasce naturalmente no coração do homem.
Imagine uma sociedade que se diga ateísta e não acredita em Deus e nem nada, e você chega no rosto de uma pessoa e dá um soco. A pessoa vai reagir porque ela acha aquilo errado. Ela diz, eu não fiz nada contra você, por que você está me dando um soco no rosto? E você vai dizer para ela, mas para mim não é errado. Então, se formos julgar por este sentimento interior, que é subjetivo, então para ele que tomou o soco foi errado, mas para você que deu não é. E aí, como é que fica? Qual o padrão que vai definir que aquilo é errado ou certo? Por isso essa frase, se Deus não existe, tudo é permitido. Porque as pessoas podem dizer, não, mas isso aí feriu o próximo. Você pode fazer o que você quiser, desde que não fira o próximo. Então, você pode suicidar, porque você não vai ferir o próximo. E por que as pessoas acham que o suicídio é errado? Quem que lhes deu essa sensação? Então, o que nós estamos colocando aqui é porque essa ideologia comunista, ela agiu contra todo tipo de governo. Inclusive, ela também é considerada como anarquia, porque quer retirar todo tipo de governo que existe em uma sociedade. E nós sabemos que uma sociedade, seja ela, como dizia Rui Barbosa, a célula máter, que é a família, ainda que seja aquela menor célula de uma sociedade, se ela não tiver liderança, ela fracassa. É por isso que na palavra de Deus o Senhor já estabeleceu como funciona lideranças a partir de um lar, a partir de uma família. Mulheres, sejam submissas a seu marido, maridos, amai vossa mulher, filhos, sejam obedientes aos pais, e pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Já está na palavra de Deus como tem que ser a célula máter da sociedade, e também está na palavra como tem que ser a sociedade em geral. Aí se você diz assim, mas os ateus, eles vivem muito bem em países, por exemplo, a Suécia, a Dinamarca, que são países extremamente ateus, com mais de 90% de ateus, e eles vivem bem. Mas veja que estas pessoas, elas só são ateístas, mas elas utilizam das coisas de Deus para governar seu país. É isso que eu estou dizendo. Se você quer banir Deus, então você também tem que banir tudo que é dele. Não utilize nada do que ele falou, e eu quero ver a sociedade ir para frente. Porque as pessoas são hipócritas. Porque dizem que Deus não existe, mas utilizam das coisas de Deus para fazer as leis em seus países. Agora, o que a palavra de Deus ela nos mostra é que nós somos, ou éramos, né? Vamos falar aqui antes de encontrarmos Cristo, nosso pastor, como ovelhas. A palavra de Deus está dizendo isto. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. E é isto que nós vamos falar aqui nesta noite. O pecado, ele nos deu senso de direção errado. Adão foi a primeira ovelha a qual nos representava. E ele tomou uma direção com base no seu próprio entendimento. Eva desenvolveu um diálogo com a serpente e aguçou os seus sentidos para aquilo que Deus havia proibido. Quando ela, então, resolveu definir o pecado, ou praticá-lo, porque na realidade ela já tinha pecado antes de cometer, porque o pecado ele vem antes da prática, né? Da consumação. Então, Eva já havia pecado, porque a Bíblia diz que ela desejou aquela árvore, o entendimento, ela achou agradável, e essas coisas, mas a palavra de Deus diz que, como ovelhas, nós não temos entendimento, nós não sabemos a direção que tomar. Como ovelhas, se formos tomar uma direção baseada em nosso próprio instinto, ela será errada, ela será completamente errada, pois foi o que aconteceu naquele jardim. Eva tomou a decisão baseada naquilo que foi aguçado em suas cobiças, e ela comeu aquele fruto. A Bíblia diz que o seu marido comeu juntamente com ela, e por causa disto, eles se viram no precipício, como aquela ovelha que nós falamos aqui no início, que passou na reportagem. Em Provérbios 3, verso 5, a Bíblia é clara para nos dizer que
não decida nada com base no seu próprio entendimento. Ela diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Veja, o versículo está dizendo que nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Não é uma escolha das quais você escolhe a parte que vai confiar no Senhor. Não é um conjunto de regras que você escolhe qual regra você vai obedecer. Não é isto. Provérbios está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. Isto quer dizer que qualquer coisa você não pode decidir com base no seu coração, com base nos seus pensamentos. Tudo que for decidir tem que ser decidido conforme explica o Senhor em sua palavra. Eu pergunto honestamente, irmãos, nós temos tomado nossas decisões perguntando o que Deus fala sobre isto? Ou nós nos sentimos autossuficientes para tomarmos nossas decisões? E muitas vezes somos ainda mais como carneiros, porque além de não ter o senso de direção, ainda somos marrentos. Ainda dizemos assim: não, isso aqui... Ainda alegamos assim: Deus me deu inteligência, foi para eu decidir isso aqui mesmo. Mas a palavra está dizendo: não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar no Senhor de todo o teu coração é você ser humilde o suficiente para dizer: eu não sei, eu preciso da direção de quem sabe. Porque quando você toma uma decisão baseada no que você acha, você está estribado. A palavra hebraica aqui para estribar é se apoiar. Você está apoiado, você está seguro, convicto de uma coisa que provém de um coração enganoso, um coração perdido, um coração como o de Adão, direção errada. Porque a Bíblia diz que juntamente com Adão todos nós caímos. Juntamente com Adão nós já nascemos sem direção. Salmo 51:5 diz assim: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não existe um ser humano que nasceu depois de Adão que tenha um senso de direção correto. Obviamente, exceto Cristo, porque nós não podemos incluir Cristo aqui, porque Cristo não veio da semente de Adão. Cristo não veio da semente do pecado. Adão era representante, não representado. Cristo também era representante. Então nós tiramos Cristo, nós colocamos ele aqui, não colocamos ele aqui em comparação com todos os demais seres humanos, porque nós fomos representados por Adão, e os que creem são representados por Cristo. Adão e Cristo são representantes, então Cristo não entra nesta aqui. Todo ser humano que nasceu, ele já nasce sem direção. Todo ser humano que ainda vai nascer, ele já vai nascer sem direção. Nós temos dificuldade para aceitar isto porque nós nos elevamos à classe da criação de Deus e dizemos assim: não, mas nós somos inteligentes, nós somos inteligentes a ponto de entender a palavra de Deus. Mas espiritualmente todos nós somos sem direção, assim como nosso primeiro pai. É por isso que o verso de Isaías diz assim: todos nós andávamos desgarrados. A palavra hebraica é tahá, que significa vacilar, cambalear, desviar, errar, vagar, estar fora do caminho. E ele diz: todos nós cambaleamos, todos nós nos desencaminhamos, todos nós erramos, todos nós ficamos fora do caminho, vacilantes. Nenhum de nós tem o senso correto de direção. Esta é a primeira coisa que nós entendemos sobre a razão pela qual nós somos ovelhas perdidas. Nós não somos ovelhas perdidas apenas porque estamos em um lugar que ninguém nos achou. Nós somos ovelhas perdidas porque estamos num lugar que nós nem sabemos onde é.
É por causa disto, é por causa do senso errado de direção que o pecado trouxe para cada um de nós. É por isso, meus irmãos, que não existe, pode observar, estava falando dos sistemas de governo, é por isso que não existe sistema de governo perfeito. Você vê que o sistema democrático tem suas virtudes e tem seus defeitos. Todo sistema de governo, a monarquia, todos eles, a república, todos eles têm o seu defeito, porque procede da inteligência humana, procede da vontade humana, do desejo humano de governar, de equilibrar as coisas em uma sociedade. O único governo perfeito se chama teocracia. É o governo onde Deus exerce o seu domínio sobre as pessoas. E aí as pessoas já confundem teocracia com islamismo. Por exemplo, islamismo é teocrático porque as leis dos países muçulmanos são estabelecidas pelo Alcorão. Mas nós não estamos falando de qualquer teocracia. Estamos falando da verdadeira teocracia, do verdadeiro Deus. Alá não é o verdadeiro Deus. Alá não é Pai, Filho e Espírito Santo. Alá não tem um filho. Alá é um Deus transcendente, mas não é imanente. Ou seja, Alá, ele só deve ser temido, mas não pode se ter comunhão com ele. Nenhum muçulmano diz que tem comunhão com Alá. Se ele disser, isso é uma blasfêmia para a religião dele. E eu já ouvi crentes dizer, Alá e Deus é a mesma coisa, só muda o nome. Isso é bobagem. Somente o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus. E Jesus Cristo, seu Filho, Senhor verdadeiro, Deus verdadeiro e a vida eterna. Somente. Quando falamos de teocracia, estamos falando do governo de Deus sobre o coração do homem. E este governo de Deus é como Jesus Cristo, o Rei dos Reis, no seu coração, no meu coração, na nossa vida. Este é o único governo perfeito. E as pessoas falam, mas então por que os crentes erram ainda? Porque estamos com o governo perfeito em um corpo imperfeito. Haverá um dia em que nosso corpo será transformado semelhantemente ao corpo de glória do nosso Senhor. E então o reino será eterno e perfeito para todo sempre. A segunda coisa que quero observar aqui é que, primeiro nós vimos que o pecado, quando falamos do pecado, estamos no singular, nos referindo àquela culpa herdada, aquela que Adão nos legou, nos deu um senso de direção errada, ou seja, eu e você já nascemos perdidos, sem saber para onde ir. A segunda coisa que quero ver neste versículo é que os pecados, plural agora, os pecados nos extraviaram do aprisco de Deus. Veja que, primeiro o profeta diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Agora ele diz uma outra coisa, ele fala, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Veja, irmãos, ao contrário daquelas ovelhas que eu falei aqui na introdução, que 1.500 caíram por ter seguido uma, aqui o profeta está dizendo que cada qual escolhe o seu próprio caminho. Veja, lá em Istambul, 1.500 ovelhas caíram, uma atrás da outra, no mesmo precipício. É óbvio que em Adão todos nós caímos também. Mas o que agora o profeta chama a nossa atenção é que cada um de nós assumiu um precipício individual. Cada um quis seguir seu caminho. Cada um agora coloca a sua escolha, o seu caminho em afastamento de Deus, achando que, duas coisas, eu sou melhor do que você e eu sou melhor que Deus. Eu vejo você caindo num precipício e eu digo assim, olha lá, aquele ali é aquela ovelha tapada, ignorante, que não sabe para onde está indo, caiu naquele precipício. Então eu sigo por aqui e caio naquele outro precipício. E assim vai, cada um da raça humana escolhe o precipício no qual ele vai cair, porém todos eles longe de Deus. Ninguém consegue escolher um caminho que nos leve a Deus. Ninguém consegue escolher um caminho que nos aproxime de Deus, porque a Bíblia diz assim, olha, porque todos pecaram
E a palavra destituídos no grego, hiusterontai, significa ficaram para trás. Esta palavra significa ficaram aquém, sofreram a necessidade, ficaram inferiores, faltosos, deficientes, falharam, ficaram em déficit diante da glória de Deus. Esta é a realidade bíblica. Todos pecaram, todos nascemos com a síndrome de Adão, todos nascemos sem o senso de direção. Agora, na hora de cair, cada um escolhe o seu próprio caminho. Nós nascemos aí com esse tipo de sabedoria, a sabedoria adâmica, que para Deus é loucura, diz o apóstolo Paulo. A sabedoria do homem para Deus é loucura, porém cada homem acha que sabe mais do que Deus, e cada homem acha que sabe mais do que o outro. Ainda mais em nossos dias, que são os dias digitais. Nós vivemos na era digital, onde toda informação é muito rápida para ser absorvida, para ser pesquisada. Qualquer coisa que alguém estiver falando, na hora você pega o seu celular e procura no Google para saber se é verdade aquilo que a pessoa está dizendo. E nós temos que tomar muito cuidado com isto, porque este senso de que podemos ter acesso a todo conhecimento, a todo minuto, nos torna mais orgulhosos do que nós já somos. Tem gente que não sabe nada, mas ele pesquisa no Google e fala. Então as pessoas acham que ele sabe tudo. Ele não sabe. Ele apenas é mais rápido na digitação do que outro. Então ele fala como se ele tivesse propriedade. E como você vai saber que essa pessoa não sabe? Somente quando ele, por não saber, pesquisar em um site errado. Porque quando você não sabe, qualquer coisa serve. Então ele pesquisa num lugar errado e fala sem propriedade. Então, se você souber, você diz que ele não sabe. É por isso que temos que tomar cuidado com pregações, estudos bíblicos e outros acessos que fazemos na internet. Porque há crentes que estão completamente enganados sobre doutrinas básicas da Bíblia, por dois motivos. Primeiro, porque não lê a Bíblia. E segundo, porque ao invés de procurarem com pessoas que já estudaram a palavra, eles procuram na internet, no meio desse monte de gente anarquista e revoltado que existe, tentando contradizer aquilo que está escrito e, infelizmente, ganham mais adeptos. Eis aí os dois erros básicos daqueles que, ao invés de congregarem, ao invés de estarem numa igreja saudável, eles procuram satisfazer as suas questões com a internet. Eu quero dizer para os irmãos que isto está trazendo para os homens um orgulho muito pior do que aquele que nós já nascemos nele. Esta sabedoria de Adão, que para Deus é loucura, está se tornando uma loucura até entre nós. Até mesmo entre nós. As pessoas estão agora desafiando a vontade de Deus. Antigamente você podia ver que as pessoas podiam não ser crentes, mas elas respeitavam a Deus, respeitavam os crentes, respeitavam a igreja, elas respeitavam as leis de Deus. Hoje as pessoas desafiam, e eu estou dizendo isso de crentes. Há crentes desafiando a palavra de Deus. Estava conversando com o irmão Zé, e ele me disse assim: pastor, aquilo que você pregou, eu encontrei. Você pregou sobre aquelas pessoas que estão abolindo a ceia do Senhor. E eu encontrei um. Falei, está vendo? Isso nem era para estar chegando em nossa pequena cidade. Mas o que eu disse? A globalização digital faz com que todas as pessoas tenham acesso às mesmas coisas na mesma hora. Não existe mais cidade pequena ou não. Todos os lugares onde tem acesso à internet, as pessoas têm acesso às mesmas coisas. E por não saberem peneirar, por serem ovelhas desnorteadas, essas pessoas engolem, absorvem tudo. Não tem um pastor para dizer, isto aí não é um pasto verdejante para você comer. Isto é um veneno que você pode morrer se você continuar absorvendo isto. Não tem um pastor. E quando tem, a pessoa diz, eu não quero, eu preciso de pastor. Então esta loucura, ela se tornou a ponto de desafiar Deus. As pessoas desafiam a palavra de Deus e dizem, eu vou me dar bem,
Josemar Bessa, ele disse sobre um exemplo da física. A pessoa chega para você e pergunta: pastor, é pecado mentir, é pecado roubar? É porque eu preciso fazer isto lá no meu trabalho. Mas é uma pergunta que nem se faz, porque é como se você estivesse quebrando uma lei da física. É como se alguém estivesse dizendo assim: pastor, eu posso pular de um prédio e pousar normal no chão? Você está quebrando uma lei física. As leis já estão estabelecidas. Se você pular de um prédio, você vai morrer. Você não pode vencer a lei da gravidade. Se você não tiver alguma outra ferramenta, alguma outra coisa que te coloque em vantagem sobre esta lei, você está fadado à morte. Assim, espiritualmente, as pessoas também desafiam as leis de Deus, porque o mesmo Deus que instituiu as leis físicas foi o mesmo Deus que instituiu as leis para o homem, as leis morais, as leis espirituais, aquelas que colocam a nossa vida em um sentido, em uma direção. E se nós não tomamos esta direção, nós caminhamos para a morte, para o precipício. E as pessoas ainda questionam. Ainda bem que tem alguns que perguntam e outros que já vão fazendo. Olha o que diz o profeta. Capítulo 17, verso 5 de Jeremias, diz assim: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. As pessoas entendem este versículo errado, dizendo: maldito o homem confia no outro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: maldito o homem confia em si, na sua humanidade. Tanto é que ele faz da carne, ou seja, de si mesmo, o seu braço. Fala, eu apoio em mim mesmo, é isso que está dizendo. Faz da carne seu braço, quer dizer, braço não é apoio? A carne não é a própria pessoa? Ele está dizendo, eu apoio em mim mesmo. E diz assim no final: e aparta o seu coração do Senhor. O que diz em Provérbios que lemos? Confia no Senhor de todo o teu coração. Mas aqui o profeta está dizendo que este homem, ele se estriba em seu próprio entendimento. Ou seja, maldito. Maldito é a humanidade, maldita é a humanidade, porque a humanidade se estriba em seu próprio entendimento e se aparta o coração do Senhor. Agora, isso nós já sabemos, eu quero me referir a nós. Nós, como igreja do Senhor, como estamos fazendo? Nós não somos diferentes de Adão. Não é? Todas as consequências daquilo que nos acontece em cada escolha que fazemos, por conta própria, acabam nos assustando, mas a pergunta é: por que nos assusta? Por que aquilo que fazemos nos assusta, irmãos? Não devia assustar. Nós já sabemos que causaria aquilo lá. Faz parte da lei. Aí as pessoas ficam assustadas. Nossa, Deus ficou irado comigo, Deus ficou nervoso comigo, mas você achou que ia dar outra coisa? E em último lugar, quero meditar aqui, que o Supremo Pastor nos encontrou. Olha, o versículo diz assim: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Primeiro, vamos por partes. Foi o Senhor que fez cair sobre ele. Não fui eu, não foi você, não fomos nós que chamamos a Jesus e dissemos para ele assim: Senhor, o Senhor pode assumir os meus pecados? Não. A Bíblia diz que foi Deus que fez isto. A iniciativa da salvação não parte de mim nem de você. A iniciativa da salvação não parte do meu querer, porque afinal de contas, que querer tem uma ovelha desnorteada? Qual que é o desejo de uma ovelha que nem sabe para onde vai? Se nós não sabemos para onde vamos, o que importa o que queremos? A Bíblia está dizendo que o Senhor é que fez cair sobre ele. Foi Deus, aprove a Deus, a salvação vem do Senhor. Jonas 2,9, Salmo 3,8, a palavra de Deus diz isto: é do Senhor que vem a salvação. Se não fora o Senhor, nós estaríamos perdidos, confundidos, abandonados aos nossos pecados e suas consequências terríveis, funestas e eternas. Mas o Senhor
foi que fez cair. E olha que a palavra fez cair no hebraico, esta palavra significa, a palavra fagá significa colidir, atropelar. Deus atropelou o seu filho quando jogou nas costas dele os nossos pecados. Cristo foi literalmente atropelado, como Moisés havia dito às tribos que habitariam na Transjordânia, a tribo de Ruben, de Gade, a meia tribo de Manassés, Números 32, 23, ele diz assim: se vocês não cumprirem os votos que vocês fizeram com seus irmãos do lado de cá do Jordão, o seu pecado vos encontrará. Assim, meus irmãos, ao invés de nossos pecados nos encontrarem, eles encontraram alguém na frente antes de nós. Os nossos pecados, eles vinham como um trem descarrilado, um caminhão desgovernado, e ele não atingiu a nós, era para atingir a nós, os nossos pecados, mas eles atropelaram Cristo, e não foi acidente, foi Deus que quis. Não foi acidental. Sem querer pegou no meu filho. Não, Deus colocou o filho dele em nossa frente. Cristo foi esmagado. Mas não foi só os nossos pecados que atropelaram o Filho de Deus. A ira do Pai o atropelou muito mais. Antes mesmo de Cristo ir para a cruz, ele estava no jardim, naquela madrugada terrível. A pior madrugada de Cristo, no jardim do Getsêmani, ele estava ali. E ele orou a primeira vez: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jonathan Edwards, ele diz que Cristo fez esta primeira oração. E então o Pai enviou um anjo para consolar as lágrimas do seu filho, que já estava em angústia, porque ele sabia o peso desse atropelamento. Ele começou a ver aquilo no jardim, e então em sua humanidade, como homem, ele começou a pedir ao Pai: se é possível, Senhor. Veja, não era a morte, ele não tinha medo da morte. Ele disse em João 10, 17, 18, a minha vida eu mesmo dou, espontaneamente, ninguém tem o poder de me tirar. Eu dou e pego ela de volta, porque este mandato eu recebi do meu Pai. Cristo não tinha medo de morrer, ele tinha medo da ira de Deus. Ele nunca tinha sido alvo da ira do Pai, sempre objeto do seu amor desde a eternidade. Mas agora ele estava sabendo que por causa daqueles filhos que Deus queria, por causa daquelas ovelhas que tinham caído no precipício, ele tinha que pagar as contas delas. E ele está no jardim pedindo a Deus e dizendo: Pai, é possível? E Deus envia um anjo para secar suas lágrimas, para enxugar sua pele que estava com suor e sangue. E o anjo confortava Jesus, mas com aquele anjo Deus estava dizendo para o seu filho: não é possível. E Jesus voltou daquela oração e encontra seus discípulos dormindo. As pessoas não sabem o peso da ira de Deus, por isso dormem tranquilas. Elas vivem seus pecados e dormem tranquilas. Elas não sabem o peso da ira de Deus. O Filho de Deus, ao ter uma imagem do que seria a ira do Pai, ficou agonizado no jardim. Ele entrou em processo de hematidrose, o seu corpo, os filetes de sangue escorriam das suas glândulas sudoríparas que haviam se rachado, e sangue escorria de sua pele, lágrimas dos seus olhos. E Deus diz: não é possível. Você vai ter que beber o cálice das minhas ovelhas. Enquanto as ovelhas dele mesmo estavam dormindo. Os homens são assim, nem fazem ideia do quanto será terrível a ira de Deus sobre eles no inferno. Se soubessem, estariam correndo atrás de Cristo, mas dormem como Pedro. Jonathan Edwards continua dizendo que a segunda vez que Jesus foi orar,
Ele já não orou assim como da primeira, mas a intensidade da sua oração dizia as seguintes palavras: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, faça a tua vontade. Esta era outra oração de Cristo. E o Pai então diz: sim, esta é a minha vontade. E é ela que eu vou fazer. Jesus volta e encontra novamente seus discípulos dormindo e se retira a terceira vez para orar. E nós não sabemos mais o que ele orou. Mas o autor aos Hebreus, ele diz assim: o qual, Jesus, nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, ao que podia livrá-lo da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O Pai ouviu o seu filho. Entendemos que Jesus pedia forças. Não é possível, Pai, afastar o cálice de mim, então faça a tua vontade, mas me encha de forças, me encha de coragem, me coloque resoluto debaixo da tua ira, por amor às tuas ovelhas perdidas. Não me deixe voltar atrás. E a Bíblia diz que ele foi ouvido. Quando ele se levantou dali para ir para a cruz, nada mais o incomodava, nada mais. O pavor tinha passado. Só lhe restava coragem. Não havia mais medo. É por isso que ele foi como ovelha muda. Os homens batiam, machucavam, cuspiam. E ele estava calado. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Alguns diziam: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Sim, se ele salvasse a si mesmo, não podia salvar os outros. E estava o Filho de Deus ali, bebendo, atropelado pelos nossos pecados, intencionalmente. Atropelado pela ira de Deus. Na cruz. Os sacerdotes em Israel, no dia da expiação, colocavam a mão sobre a cabeça de um animal e confessavam os pecados deles e do povo, e então soltavam aquele animal no deserto. Era chamado de bode expiatório. Aquele bode levava simbolicamente os pecados do povo para o deserto, e então não voltava mais. Jesus era tipificado por este animal. Não como os adventistas dizem que este animal representava o diabo. Não. Todos os dois animais no dia da expiação representavam a Cristo. Tanto o expiatório que ia para o deserto, como o que seria sacrificado. Todos os dois representavam Cristo. E este expiatório era aquele bode que levava simbolicamente o pecado da nação para o deserto. E Deus, dizendo através do profeta Miqueias, ele diz que também lançaria os pecados do seu povo nas profundezas do mar. O autor aos Hebreus disse que
dos nossos pecados e das nossas iniquidades, Ele consumiria, Ele jogaria longe e nunca mais se lembraria deles. Cristo carregou para sempre os nossos pecados. De maneira que o apóstolo Pedro, ao entender isso, ele diz na primeira carta, capítulo 2, verso 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Foi assim, irmãos, que fomos reaproximados de Deus. Foi assim que Deus encontrou suas ovelhas perdidas, através do pastor que Ele enviou. Cristo, enviado por Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, grita para as suas ovelhas: voltem, podem voltar agora sem medo, eu já levei a culpa da fuga de vocês. Então Ele começa a buscar cada uma de suas ovelhas, e nenhuma delas se perde. Ezequiel 34:11 diz: o Senhor Deus, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Ele não nos deixaria perdidos, Ele mesmo viria nos buscar, e de fato Ele veio nos buscar. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E em João 10, 28 e 29 Ele diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Oh, aleluia, graças a Ti, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Nós, como Adão, diz o profeta Oséias, capítulo 6, verso 7, transgredimos a aliança, nos portamos aleivosamente contra o Senhor, mas Deus, em seus decretos eternos, expiou a nossa culpa, enviou Jesus como havia já projetado em sua mente sábia e eterna, através de holocausto, através do sacrifício do seu próprio Filho. E é por isso que estamos de volta a Deus, é por isso que estamos restaurados em nossa comunhão com Ele. Não foi porque nós encontramos o caminho, mas porque o caminho nos encontrou. Ele foi para o precipício em nosso lugar. Ele, com toda a propriedade, Ele pode dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Há alguma ovelha aqui nesta noite que ainda esteja desgarrada? Você ouviu esta pregação e reconheceu a voz do seu pastor? Porque as verdadeiras ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. Se você ouviu esta voz hoje e reconheceu como a voz do Supremo Pastor, eu convido você a vir aqui a este lugar. É sinal de que Ele te encontrou. Eu sei que você não pode dar um passo só. Infelizmente, Oséias de Paulo estava errado quando disse: um passo só, tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa... Não. Nem um passo só você pode dar. A iniciativa não é sua, é dele. Eu só estou perguntando aqui nesta noite se existe alguém desgarrado, afastado. Talvez você diga: eu não caí ainda no abismo, mas talvez você esteja no precipício. Seu próximo passo é cair. Venha aqui à frente. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e orar ao Senhor.